Olá, bom dia. Hoje é o dia 9 de julho e o nosso texto de hoje está em Romanos capítulo 8, verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que predestinou, a estes também chamou. Nós vimos então no capítulo 8, verso 29 e 30, nesta meditação sobre a graça de Deus, a gente viu que Paulo vai mencionar 5 verbos, todos os 5 no passado, e que falam, que mostram a manifestação da graça de Deus na salvação do homem. E ali ele está falando no passado de pessoas, possivelmente de pessoas da igreja de Roma, e ele disse então que Deus primeiro os pensou a eles os amou antes, os conheceu antes, os amou antes, depois ele então os predestinou, e aqui ele os chamou, depois ele os justificou e os glorificou. Então estamos nessa parte em que Deus chama o homem, chama a pessoa que vai alcançar a salvação. O chamado de Deus na Bíblia é algo que vem de muito, muito longe, né? Deus chamou tanta gente, chamou o Moisés, você deve conhecer a história de Moisés, Deus o chamou para ser o libertador do seu povo. Deus chamou Abraão, antes de ter chamado Moisés, chamou Abraão, tirando-o de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, para que ele fosse para um lugar que ele ainda não tinha visto, mas que Deus o mostraria. Paulo menciona muito a vida de Abraão aqui nesta epístola aos Romanos, principalmente no início do livro, e a gente já passou por essa parte. E quando Deus chama Abraão, ele tem já uma visão daquilo que ele vai fazer, exatamente como aqui nesse texto, em que eu até falei o outro dia que a gente começa com um Deus que nos ama antes, que nos conhece antes, que quer ter um relacionamento com a gente antes, e a gente pode pular os outros 3 verbos e chegar no final, que é a glorificação. Deus, quando chama Abraão, ele sabe exatamente o que ele quer fazer com aquele homem. Ou seja, ele quer abençoar todas as famílias da terra através da descendência daquele homem. E Paulo vai nos explicar que a descendência de Abraão é o Cristo Jesus. E aqui então a gente também a gente parte do princípio que Deus primeiro nos ama, Deus quer ter um relacionamento conosco, e o final de tudo vai ser essa glorificação, quando a gente vai viver numa nova realidade do reino de Deus, com um corpo glorificado, onde tudo vai ser completamente diferente do que a gente vive aqui. Mas, por enquanto, estamos nesse tempo daqui de baixo. E nesse tempo daqui de baixo, Deus, daqui da terra, dessa realidade terrestre, então, Deus nos chama. Como ele chamou Abraão, Moisés, Davi, né? Foi Deus quem escolheu Davi para ser rei de Israel. E tantos profetas que foram chamados. E Jesus mesmo, quando ele sai percorrendo as margens do mar, do lago da Galileia, e ele chama também aqueles homens e aquelas mulheres para segui-lo. E em todos os lugares por onde Jesus passava, Jesus chamava. Interessante notar que nem todos seguiam a Jesus, né? Alguns achavam difícil seguir a Jesus e vão abandonar o caminho porque eles acham que é muito difícil e que vai ter que deixar uma série de coisas para trás. Toda vez que Deus nos chama, a gente vai ter que deixar muitas coisas para trás. Paulo também, nos exortando Timóteo, ele traz uma palavra muito interessante que fala sobre esse chamado. E ele diz então no 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e verso 10, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Deus nos chamou para uma santa vocação, para um chamado, né? A vocação aqui, em francês a gente traduz vocação como chamado, inclusive. Nos chamou para um chamado para ser. E ser santo, aqui ele diz, não chamado para fazer isso ou fazer aquilo, não. Chamado para ser. O princípio da salvação não é que Deus te chama para você ser um pastor, um missionário, um evangelista, uma pessoa interessante e simpática. Todo discípulo de Jesus é chamado para ser simpático, né? Mas aqui o chamado é principalmente para ser. É um chamado para ser santo, ou seja, para pertencer ao Senhor de toda sua alma, de todo o seu coração, com toda a sua vida. E ele continua, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio
propósito e graça, né? A gente menciona então a nossa palavra, a palavra que começou inclusive essas meditações durante o tempo de quarentena, a graça. Não segundo aquilo que você... Deus não o chama porque você é uma pessoa simpática, porque você pertence a uma família interessante, porque você é crente. Deus chama todo mundo. Deus chamou o apóstolo Paulo antes dele ser apóstolo, quando ele era um homem perdido, um perseguidor da igreja, um terrorista, e Deus chama também gente que nasceu em berço evangélico, como se diz muito lá no nosso querido Brasil. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. A graça nos foi dada, é quase, né? Estivéssemos falando a mesma coisa. A graça nos foi dada. Que interessante, né? Que a graça nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Olha que coisa incrível. A salvação é algo tremendo, porque ela vem de antes dos tempos eternos. Antes mesmo que você tivesse nascido, Deus já tinha preparado Jesus Cristo para que você cresce nele. E que se manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então Deus nos chama hoje pelo Evangelho, pela mensagem do Evangelho. Como crerão naquele de quem nada ouviram, diz Paulo nessa mesma carta aos Romanos capítulo 10. Como crerão naquele de quem nada ouviram? A importância de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Porque Deus nos chama quando o Evangelho é proclamado, quando a sua palavra é proclamada. Quando você ouve essa mensagem, essa mesma mensagem que eu estou te falando, você pode ter a oportunidade de crer, porque Deus está te chamando. Vinde a mim, diz Jesus, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então Deus hoje está nos chamando. E o chamado de Deus no Novo Testamento e na Bíblia de um modo geral é sempre um chamado para o arrependimento. Dar uma meia volta e seguir o caminho de Deus. Os profetas foram levantados para isso, para anunciar o arrependimento ao povo de Israel quando ele se distanciava do Senhor. A primeira mensagem da igreja, a mensagem do dia de Pentecostes é essa. O que devemos fazer? Pergunta o povo a Pedro. E Pedro diz, arrependei-vos. Que hoje você possa se arrepender. Talvez você já tenha Jesus, mas de vez em quando a gente precisa desse arrependimento. E o chamado de Deus hoje para a nossa vida é um chamado de arrependimento. Que Deus nos abençoe.